com esses scanners para você. Maravilha. Então, o Luiz Beltrame, o foco hoje seria de conversar mais sobre o scanner Sirona, que eu acho que foi o primeiro scanner seu também, certo? Certo. Comecei em 2019, comprei o sistema completo, né, do Serec, o scanner e a fresadora. Legal. Aproveitando um pouco que você comentou sobre isso, como que foi a sua experiência de comprar o fluxo inteiro de ShareSite, assim, Me fala um pouco sobre essa experiência. Bom, eu tinha laboratório quando eu era mais novo e dava muito trabalho para mim. Eu acabei desfazendo do laboratório alguns anos atrás e eu tinha vontade de montar um laboratório digital. E o fluxo de trabalho na época analógico me desprendia de muito tempo, né? A gente demorava muito para fazer os casos, então ficava casos acumulados, eu não tinha tanta agenda. E daí eu me interessei, comecei a pesquisar, eu fui num congresso, no congresso eu fui no stand da Sirona, e eles me apresentaram lá a Omnicam, né, na época, e a gente bateu um papo, e eu fiquei meio que apaixonado pelo sistema, né, da fresadora, aquilo ali me encantou. E eu conversei com a minha esposa, na época era investimento alto, mas ela falou que a gente tinha que ir atrás dos nossos sonhos e trabalhar com o que realmente a gente gosta. E daí eu fiz. Na época foi uma loucura, que eu não tinha nem dinheiro para pagar, mas eu fiz esse investimento. Você pode falar quanto que foi na época, aproximada? Na época eu acho que foi uns R$300 mil, mais ou menos. Né? Daí financiado ficava uns 400, assim, né? E o financiamento era pela própria Sirona? Era pela própria Sirona. Acho que foram 36 meses, que era o tempo até de garantia do aparelho. E eu fiz financiamento direto com eles. E foi legal, fui conhecendo, né, o sistema, fui me adaptando aos preparos, você vai se moldando de acordo com ele, né? Daí você vai começando a fazer o chairside, foi muito bacana, a primeira vez que eu fiz um dente assim foi muito legal, experiência incrível. Demorou quanto tempo esse primeiro fluxo aí? Desde já pôr o paciente na cadeira, preparar, desenhar, fresar, maquiar e entregar. Quanto tempo durou essa dinâmica toda aí do chairside verdadeiro, né? Que seria tudo no mesmo dia. Olha, eu acho que na primeira semana a gente já conseguiu fazer um dente, Aham. né? Não ficou assim com anatomia legal, mas a gente conseguiu fazer. Porque ele é intuitivo, né? O sistema da Sirona, você vai seguindo aqueles passos ali. Quando você compra o aparelho, você já ganha um treinamento lá na Sirona. Então, eu fiz esse treinamento antes mesmo do aparelho chegar. E daí, quando chegou, a gente já sabia, assim, entre aspas, algumas coisas, né? Ligar o aparelho, ligar a fresadora, né? Foi um técnico lá, ele ajustou tudo para mim, né? Então, daí ele mesmo, a gente já me ensinou na hora, já tinha tido o curso, e daí a gente fez um dente na hora ali também, né, no modelinho, e daí eu comecei a replicar, assim, no começo fazer um dente, sem ser sobre implante assim, era mais tranquilo. Daí a coisa começou a ficar um pouco mais técnica, um pouco mais difícil quando eu comecei a fazer as lentes, que daí, assim, eu tive um pouco de dificuldade, mas daí tinha um amigo meu também que trabalha comigo até hoje, um técnico que já trabalhava com odontologia digital, o Anderson. E daí ele foi me ensinando, a gente foi trabalhando junto e daí sim a gente foi entendendo mais profundamente do sistema. Mas acho que eu não sei se lente eu consideraria que entraria num fluxo de chairside. Você acha que entraria? Porque, sei lá, não tem uma necessidade de você entregar no mesmo dia 6 dentes, né? Ainda mais que é a cobrança de estética, não tem aquele processo de validação. Eu acho importante essa parte de provisório e tudo mais, né? Por mais que, não sei, acho que, no que você pensa? Lentes, acho que entraria também nessa hall de chairside, assim, de visita única? Bom, é assim, primeiro que quando eu comprei o sistema, a Sirona me vendeu esse sonho de eu fazer tudo no mesmo dia. Então você sai ali querendo fazer, Aham. né? Assim, uma meta, né, de fazer. E eu já fazia lentes, né? Fazia o feldspato e tinha o fluxo de laboratório, mandava, voltava, né? Então, assim, o que aconteceu comigo, né? É que eu tenho lentes, né? Uhum.
E quando eu fiz lentes há alguns anos atrás, eu fiquei de mocap, né? E eu fiquei com mocap 20 dias. E o mocap, logo que eu saí do consultório, de um amigo meu, né? O Luiz Barrote, que fez, que ele foi meu professor também. E eu saí do consultório dele no carro. Eu fui abrir uma bala e eu quebrei meu mocap. Na frente do consultório dele. Eu falei assim, meu, nem vou entrar lá, eu dou um jeito no meu consultório, sabe? E aquilo ali me incomodou. Eu entendi. E então eu queria mudar a minha. Assim, isso foi a única coisa de ruim que teve na lente, foi ter que ficar com o mocap uns 20 dias na época, porque para fazer o feldspar demorava, né? Refratário, né? O laboratório podia uma semana, até você conseguir também com o dentista era, era um fluxo bem demorado. Então, assim, eu sofri com isso, tanto com sensibilidade quanto com o mocap. Então, eu queria trazer uma coisa nova. Daí eu fiz alguns casos, eu fiz todos no mesmo dia. Daí depois eu parei com isso, porque às vezes cai a internet, a máquina parou. Meu, IP ferrou. Assim, nossa, esse dente aqui bugou, não consegui fazer. Daí o cara esperando e sempre acontece alguma coisinha. Então ficava uma situação chata. Então eu criei um protocolo diferente, que é o que eu uso hoje, que eu preparo num dia, né? No outro dia a gente faz as lentes e no outro dia eu coloco. Então hoje eu diminui o fluxo para 72 horas. E para dente unitário também, posterior, eu também segue essa sequência de prepara no dia, depois faz o processamento, no outro entrega também.